E por isso a gente vai falar agora ao vivo com o repórter Alan Garcia para saber que medidas cautelares, inclusive, ele está tendo que cumprir, né? Porque foi solto, mas tem que cumprir medidas cautelares. Bom, se ele vai cumprir ou não é outra história, a gente não sabe, né? Só que isso não impede esse homem de cometer, inclusive, uma loucura de cumprir as ameaças que ele vinha fazendo. E a gente já viu isso acontecer bastante aqui nesse estado. Então, por isso, eu vou aqui ao vivo com o repórter Alan Garcia, que vai explicar melhor o beabá da justiça, né, Alan? Para quem está em casa, cumprir medidas cautelares. É nisso que a justiça aposta e a família não acredita, claro, né? Estão apavoradas, mãe e filha. Beatriz, como é que essa família, principalmente como a vítima, pode acreditar que as medidas cautelares serão cumpridas se a própria justiça, mesmo com tudo que foi exposto, mesmo com o histórico de violência que esse marido tem em cima da esposa, ele vai cumprir essas medidas? Qual é a segurança que essa família tem? Aí por isso que nós estamos aqui, para entender qual o papel de cada poder público nessa história toda, né? Também, o que a OAB, com a comissão, né, da mulher, pode fazer? Pode intervir? Não pode? Qual o limite da OAB dentro de uma história como essa? Por isso que a gente está aqui com a Edâmara, que é secretária adjunta da comissão. Edâmara, com certeza, quem está vendo essa história, ouvindo essa história triste, está fazendo essa mesma pergunta. Como esse homem vai cumprir essas medidas se a própria justiça, diante de tudo, liberou ele na audiência de custódia? Aí eu faço a minha primeira pergunta. O que vocês da OAB podem fazer com a Comissão da Mulher? Boa noite para você. Boa noite, Alain. Nesse caso em específico, foi concedido, certo, a liberdade ao agressor, sendo impostas algumas medidas protetivas. E nesse caso, mesmo com as medidas protetivas, se ele chegou a cometer qualquer tipo de delito, ele pode ter a medida revogada e decretada a sua prisão. Nesse caso, a autoridade policial, ou se já existir processo, ou se for somente inquérito, não sei como é a situação, mas tanto a autoridade policial quanto o Ministério Público pode requerer a revogação dessas cautelares e pedir a prisão do autor do fato. E aí a OAB pode também fazer esse papel de fazer esse pedido junto a esses órgãos, que aí sim tem a autoridade, né, de chegar à justiça e pedir a prisão preventiva dele? Sim, nesse caso, a nossa atuação é muito mais orientando a vítima para que ela busque ajuda, seja a depender da fase em que o processo esteja, a autoridade policial ou, no caso, buscando o Ministério Público ou até mesmo uma defensoria pública, se não tiver advogado constituído, porque a nossa atuação é muito mais assistencialista nessa orientação à vítima, levando até os órgãos encarregados e dando, muitas vezes, um amparo à vítima quanto à direção, bem como, se não tiver, levando a uma casa de acolhimento, buscando para que ela tenha ajuda da patrulha da Penha. Nesse caso específico, essa mulher, né, foi agredida pelo esposo, ela já vinha sendo agredida ao longo do relacionamento, 2 anos aproximadamente, e agora levou um chute nas costas, caiu do primeiro andar, quebrou o joelho, vai passar por cirurgias e está com medo, porque o agressor foi solto pela justiça. O que vocês estão pensando em fazer? Qual o caminho? Vão esperar a família acionar vocês ou vocês já podem dar esse pontapé? Então, nesse caso, em regra, a OAB é acionada pela vítima para ajudar, né, nessa orientação. Nesse caso, quando a gente toma conhecimento do fato, a gente tenta entrar em contato com a vítima, se for um caso de grande repercussão, em que a gente possa intervir, entre em contato com a vítima para que possa dar esse amparo, né, de orientação, direcionamento para ela. E, em específico, ela precisa, não sei se ela já está sendo amparada pela patrulha, certo? Da Maria da Penha,
Se, no caso, se ela não estiver, nós podemos orientá-la para que ela requeira isso, inclusive ter acesso ao botão do pânico, para que em situações de emergência ela possa acionar a patrulha, para que retire o agressor, se for o caso, se ele estiver solto, ou adote qualquer outra medida. Pois é, eu queria entrar então agora nessa parte. Que tipo de serviços, que tipo de cuidado, de proteção essa mulher, nesse caso, pode ter? Por exemplo, da Polícia Militar. Vamos colocar por tópicos aqui, por cada órgão. A Polícia Militar pode fazer o quê? Aliás, deve fazer o quê nesse momento para proteger essa mulher? Então, eu não sei específico em que fase está a situação dela, se em fase de inquérito, se já existe um processo em curso, mas nessa situação ela pode, como eu falei, requerer, relatar o que aconteceu, a autoridade policial ou, no caso, o Ministério Público pode pedir a revogação das medidas cautelares com a decretação da preventiva dele, pedir para que ela seja amparada pela Patrulha Maria da Penha, se ela assim não estiver, se mesmo que ela esteja, mas não foi dado um botão do pânico a ela, para que ela tenha acesso ao botão do pânico e em situações, caso ele que não venha a ser preso, certo? Continue solto com as medidas cautelares, ela possa, em situações de emergência, acionar esse botão de pânico, entrar em contato pelo 181, não só ela, mas qualquer outra pessoa, vizinho, parente, que veja ela nessa situação, que qualquer agressão que ela venha a sofrer, pode entrar e ligar para a Polícia Militar, que prontamente eles irão averiguar a situação e, se for o caso, conduzir para o flagrante do agressor. Geralmente, quando a gente faz esse tipo de reportagem, né, ou uma entrevista como essa, com a senhora aqui ao vivo, algumas mulheres ou vizinhos, né, parentes, começam a trazer histórias que até então estavam ali escondidas. De que forma essas famílias, esses vizinhos podem entrar em contato com a Comissão da Mulher da OAB? Olha, com a OAB existe um canal no site da OAB, a Ouvidoria da Mulher, em que ele pode tanto fazer, preencher e fazer um relato, né, moldes como uma denúncia anônima, informando a situação, a gente pode ir em loco na situação para averiguar, quanto entrando em contato, que existe no próprio site, do telefone, agendando com a comissão, vai ser direcionada à comissão e a comissão vai entrar em contato com a vítima ou até mesmo com o parente. Quem estiver denunciando, a comissão vai estar prestando esse assistencialismo quanto à orientação. Edemara, muito obrigado, viu, pelas suas informações, por esses esclarecimentos que são tão importantes, Beatriz. Por mais que a gente sempre esteja aqui falando, toda vez que a gente vem e acende essa luz de alerta, de cuidado, é importante e ajuda sempre alguém que está nos assistindo. Seja uma vítima, porque infelizmente a gente sabe, tem sempre, todo dia, uma mulher sendo agredida em qualquer lugar da cidade. Pode ser a sua vizinha, um parente, uma parente sua. Então, acende essa luz, a gente traz aqui essas informações para você ficar alerta e poder ajudar. Não precisa esperar a vítima chamar a polícia. Você que está vendo pode chamar também. Eu volto com você, Beatriz.